Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um dos filósofos mais instigantes do século XX, Michel Foucault. E olha, se a gente acha que sabe o que é poder, é bom se preparar, porque Foucault chegou e virou essa ideia de cabeça para baixo. Ele mostrou que as forças que realmente nos moldam, na maioria das vezes, são completamente invisíveis. Tá, vamos direto ao ponto. A gente costuma pensar no poder como, sei lá, algo que um rei tem, ou um presidente, ou uma lei. É uma coisa que vem de cima, que diz não pode fazer isso, e que a gente consegue ver, apontar o dedo. Foucault diz, gente, esquece isso. Para ele, o poder não é uma coisa, é uma relação. Ele não fica parado num lugar só, ele tá espalhado por toda a sociedade, sabe? Como se fosse uma rede. E o mais doido, ele não serve só para proibir. Na verdade, ele cria, ele produz o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar e de agir. Para a gente conseguir entender essa ideia, que parece bem radical, vamos seguir um caminho. Primeiro, a gente vai dar uma olhada nesse poder que todo mundo conhece. Depois a gente entra de cabeça na Revolução do Foucault. Aí vamos usar a metáfora mais famosa dele, o panóptico, para sacar como esse poder funciona e vamos ligar isso com o nosso mundo digital de hoje. Por fim, vamos explorar essa conexão doida entre poder e verdade e o mais importante, como é que a gente pode resistir a essas grades invisíveis. Então vamos começar pelo que é mais familiar pra gente. O poder clássico, né? É o poder do soberano do Estado. É aquela força que castiga, que reprime, que bota limite usando a lei. É o poder que a gente consegue ver e dizer, olha ele ali. Mas o argumento do Foucault é que se a gente focar só nisso, a gente perde de vista a forma de poder mais eficaz e mais profunda que existe hoje em dia. E aqui está a primeira grande virada de chave. Para Foucault, a pergunta certa não é quem tem o poder, e sim como o poder funciona. Ele não é um objeto que se pega, tipo uma coroa. Ele é mais uma estratégia, sabe? Uma teia de relações que está sempre em movimento e que passa por tudo, das grandes instituições do Estado até a nossa vida mais pessoal, mais íntima. E agora sim, a gente chega no coração da ideia de Foucault. Se o poder não serve só para dizer não, o que ele faz então? A resposta é surpreendente. Ele basicamente diz sim. Ele nos incentiva, nos estimula a ser de um jeito específico, a ter certos comportamentos, a nos tornarmos certos tipos de pessoas. Mas como isso acontece na prática? Bom, esse poder produtivo é o que cria o que a gente considera normal ou anormal. Ele define identidades, tipo a de um bom aluno ou um trabalhador produtivo. Ele disciplina nossos corpos, ensinando a gente a sentar direito, a andar de um certo jeito, a trabalhar de formas bem específicas. No fim das contas, ele produz a nossa própria ideia de quem a gente é, o que ele chama de nossa subjetividade. Foucault mostra isso de um jeito genial, com uma comparação histórica. Antigamente, o poder se mostrava em praça pública, com espetáculos de tortura. O objetivo era deixar bem clara a força do rei no corpo do coitado do condenado. Hoje, o poder é muito mais sutil e muito mais eficiente. Ele não quer mais destruir o corpo, ele quer treinar, otimizar, deixar esse corpo dócil e útil. É só pensar na disciplina de uma fábrica, de uma escola, de um quartel. Certo, mas como essa disciplina toda funciona tão bem sem precisar usar a força bruta o tempo todo? Para explicar isso, Foucault pega emprestado uma metáfora da arquitetura que é simplesmente genial, o panóptico. É a máquina de controle perfeita. A ideia é bem simples, mas é de uma genialidade assustadora. Pensa numa torre central com guarda, e em volta dela um prédio em formato de anel, cheio de celas. O guarda lá na torre consegue ver dentro de todas as celas, mas os prisioneiros nas celas não conseguem ver o guarda. Por quê? Por causa de um jogo de luz e sombra. O resultado é que eles nunca sabem se estão sendo observados naquele exato momento ou não. E aí, o que acontece na cabeça do prisioneiro? Como ele pode estar sendo vigiado a qualquer momento, ele começa a se policiar sozinho. Ele meio que coloca o olhar do vigia dentro da própria cabeça e passa a se comportar como se estivesse sempre sendo observado. A vigilância vira uma coisa automática e o poder funciona sem parar, sem precisar que o vigia faça nada de fato. E esse é o pulo do gato. A gente acaba se tornando o nosso próprio carcereiro. O controle não vem mais de fora, ele brota de dentro de nós mesmos. Essa é a essência do poder disciplinar moderno que o Foucault descreve não só nas prisões, mas espalhado por toda a sociedade. Tá bom, mas isso é uma ideia lá do século XVIII. O que isso tem a ver com a gente hoje? A resposta é tudo. Foucault nos deu o projeto e a tecnologia digital foi lá e construiu o panóptico numa escala que ele mesmo provavelmente jamais imaginou ser possível. Vamos pensar um pouquinho. Onde é que está essa torre de vigilância invisível nas nossas vidas? Onde a gente sente esse olhar constante que nos faz nos comportar de um jeito específico? A resposta, na maioria das vezes, está na palma da nossa mão. Esse panóptico
Está nos algoritmos que monitoram cada clique que a gente dá, nos feeds das redes sociais que nos empurram para nos expor o tempo todo e na nossa busca sem fim por likes, por validação. A gente monta uma imagem online esperando a aprovação dos outros e vai corrigindo o nosso comportamento com base na reação que a gente recebe. E tem uma diferença crucial aqui. O panóptico original era de mão única. O guarda olhava os presos. Ponto. O panóptico digital é participativo. Nós somos, ao mesmo tempo, os prisioneiros nas celas e os guardas na torre, vigiando uns aos outros e a nós mesmos. E o pior, de forma voluntária. Agora, vamos um pouco mais fundo. Para Foucault, esse controle todo não se limita só ao nosso comportamento. Para ele ser realmente eficaz, ele precisa moldar a nossa própria realidade, definindo o que é verdade. É por isso que ele diz que poder e saber andam de mãos dadas, são inseparáveis. Todo conhecimento, no fundo, serve a um propósito. Olha só esses exemplos das obras dele. Em História da Loucura, ele mostra que a nossa ideia de razão só passou a existir quando a sociedade resolveu trancar e silenciar a loucura. Em História da Sexualidade, ele revela que a ciência do século XIX não descobriu a verdade sobre o sexo. Ela produziu categorias como normal e perverso para controlar os corpos e os desejos das pessoas. Ou seja, a verdade não é algo que a gente descobre, ela é construída pelo poder. Bom, diante de um poder que está em todo lugar e que a gente internaliza, parece que não tem saída, né? Mas Foucault não é um pensador do desespero, muito pelo contrário. A análise dele, na verdade, nos dá as ferramentas para a gente poder resistir. Essa é uma das frases mais importantes do pensamento dele. Lembram daquela rede de poder que a gente falou lá no começo? Se o poder está num lugar só, mas em todo lugar, isso significa que a resistência também pode brotar de qualquer lugar. Cada ponto dessa rede, cada relação, é também um ponto em que pode surgir uma rebeldia, uma contestação. E o que seria essa resistência? Não é uma grande revolução para tomar um poder central, até porque esse poder central, para ele, nem existe de fato. A coisa acontece nas micropolíticas, lutas locais, específicas. São os movimentos que questionam diagnósticos psiquiátricos, que lutam por novas formas de entender a sexualidade e o gênero, que criticam a autoridade médica. É a prática do dia a dia de se recusar a ser governado de um certo jeito, de questionar as verdades que são impostas pra gente. E a gente termina com essa pergunta que é o convite final de Foucault. Ele não nos dá respostas prontas, mas ele nos oferece um espelho. Ele nos força a olhar para as normas que a gente segue sem nem pensar, para as verdades que a gente aceita sem questionar. A verdadeira liberdade para ele, talvez, comece com essa tarefa, que é difícil, mas essencial, a de identificar as grades que a gente carrega dentro de nós mesmos.